Posição sentado. Você já reparou quanto tempo da sua vida você passa sentado? Somou esses períodos? Tem uma ideia do tempo? Observe. Você acorda de manhã e toma café como? Sentado. Vai para o trabalho e no home office ir para o trabalho são alguns passos ao cômodo seguinte da casa, não é mesmo? E você trabalha ali como? Sentado. Meio-dia, hora da refeição. Como é que você se alimenta? Sentado. Depois do almoço, você se senta para descansar. Quando começa a rotina do trabalho da tarde, você vai para o trabalho e permanece sentado. E na hora do café da tarde, como é que você faz? Isso mesmo, sentado. No final da jornada, se você estuda como? Sentado. Mais tarde, na hora da janta, você volta a ficar sentado. Lá, no final da noite, a hora que você já está cansado de um dia inteiro de tarefas, você vai ver um pouco de TV como? Sentado. Dr. Grangean, médico, ergonomista suíço, no século passado, fez uma seguinte afirmativa: será que estamos, nós, caminhando para uma condição de animais sentados? E se ele ainda vivo fosse, talvez tivesse ainda mais certeza desta afirmativa, não é mesmo? Obviamente que a posição sentado é muito adequada para trabalhos de precisão, para estudar, para atividades que te exijam solicitação intelectual e atenção constantes. Não te exige esforço de músculos de equilíbrio, por exemplo. Isso tudo você já sabe. O que talvez você ainda não saiba é que a posição sentado exige uma carga na sua coluna, em especial coluna lombar, 40% superior à posição em pé. Que loucura é isso, Alex? Exatamente. Veja, na posição sentado, e aí sento lá para trabalhar, entre um disco vertebral, entre uma vértebra e outra, eu estou fazendo 140% de esforço. Eu estou fazendo um esforço maior do que quando eu permaneço em pé. Aqui, nesta condição, eu tenho 100% de esforço na minha coluna lombar. Quando eu vou para a posição sentado, e considerando que você senta de uma forma correta, você chega a 140% de carga. E para piorar, se você se sentar para frente, na lombar, meus amigos, vai aparecer um esforço de 190%. Deixa eu te mostrar 3 estudos diferentes sobre esse tema, para que você fixe essa ideia e não esqueça nunca mais que ficar sentado é mais desgastante para sua coluna lombar do que ficar em pé. E ainda, aproveitando esse gancho, quem tem hérnia de disco, quem tem já patologias na lombar, vai entender o porquê que quando permanece sentado sente mais dores, mais sintomas nesta coluna do que quando em pé. Deixa eu colocar aqui no quadro esses 3 estudos. Observe. Aí está.
Veja esse primeiro estudo. Observe a posição sentado. O autor considerou ali e avaliou que na posição em pé, que é a nossa posição de referência primeiro, ele tem ali uma carga na coluna lombar de 100 quilogramas, na sua coluna lombar. Quando você vai comparar com a posição sentado, e sentado direitinho, você vai a 140 quilogramas. Se você senta numa posição inclinada para frente, chega a 190 quilogramas. Outro estudo. Observe aqui em percentual. Posição em pé, 100% da carga na coluna. Posição sentado, 140% da carga na coluna. E na posição sentado, inclinado para frente, projetando o tronco para frente, 185% da carga na coluna. Estão vendo como é sério permanecer longos períodos sentado na sua cadeira sem levantar? E ainda o terceiro estudo, veja só. Dr. Hudson Couto, médico do trabalho, especialista em ergonomia e brasileiro. Ele chegou nos valores muito parecidos, observe, em pé, 1000 kgf, sentado em posição correta, ereto, ele chegou a 1400 kgf. E em posição inclinado para frente, batendo quase 2000 kgf. Isso é muito sério, pensando que você fica sentado todos os dias, essa soma toda que a gente já falou. Então, abençoados, levanta dessa cadeira aí agora. Levanta, vai deixar a sua lombar nutrir-se, vai descansar a tua lombar, vai fazer alongamentos, vai fazer ginástica laboral. E quando você levantar da cadeira e for circular, observe e lembre que você está descansando a sua lombar. Faça esse exercício mental de quebrar o paradigma que estar sentado você está descansando. Para quem trabalha muito tempo sentado, quem sabe descansar seja ficar em pé e não sentado. Feito, abençoado e abençoada. Aproveite mais essa dica, mais essa pitada de ergonomia para o seu posto de trabalho. Até mais.